Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, depois de ter celebrado solenemente São José, patrono universal da Igreja, nós retomamos o caminho quaresmal. Vivemos esse tempo de preparação para a Páscoa do Senhor, por meio do jejum, da oração e da caridade, nesse espírito de penitência, querendo viver essa metanoia, essa mudança de mentalidade. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. Eu já peço que você não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar, porque quando você faz isso, você me ajuda a chegar a mais e mais pessoas. O algoritmo aqui da rede social, ele vai entender que esse assunto é importante e vai entregar para mais pessoas e você pode me ajudar nisso. Vamos ao Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escute. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, uma das práticas da caridade, uma das práticas quaresmais é a prática da caridade. A caridade que apaga uma multidão de pecados. E é exatamente na caridade que nós temos a oportunidade de nos encontrarmos com Cristo. Sim, Jesus disse: todas as vezes que vocês me deram de comer, me deram de beber, me deram de vestir, todas as vezes que vocês me visitaram quando eu estive preso, doente, todas as vezes que vocês praticaram a caridade, a um dos meus pequeninos, foi a mim que vocês o fizeram. Jesus não falou como uma simbologia, foi como a mim. Ele falou na primeira pessoa, foi a mim. Então, nós podemos, sim, encontrar Cristo na pessoa do pobre. É difícil, né? É difícil. Aquele rosto
desfigurado, muitas vezes pelo álcool, pela droga, pela prostituição, por uma vida errada de corrupção. Nós não gostamos e não queremos encontrar Jesus nestas pessoas. Ao contrário, nós queremos julgar. Nós queremos medir e calcular e estabelecer um juízo sobre a vida do outro. Esses dias um grande amigo meu me partilhava, emocionado, a experiência de ter ido pela primeira vez visitar um presídio. E ele me dizia: Frei, eu já fiz isso algumas vezes na minha vida e eu concordo plenamente com ele. Ele me dizia: Frei, o que eu mais aprendi naquela visita foi não julgar. Sim, porque às vezes é um momento, é um instante, é uma situação, às vezes de fraqueza, que nós acabamos caindo. E aquilo tem um preço. E você pode até dizer: Frei, mas eu nunca vou fazer isso na minha vida. Cuidado. A carne humana, eu já falei sobre isso esses dias aqui, a nossa condição humana, ela é capaz de coisas, como diz São José Maria Escrivá, horríveis e horrorosas. Deixe você com fome vários dias. Para sobreviver, nós ficamos violentos. Hoje perdura aqui no Brasil, por exemplo, um grande reality show, que vocês sabem muito bem, que eu não vou dizer o nome aqui, que pessoas que se ofendem, que entram ali, que vira ali uma disputa, uma guerra, onde muitas vezes há discussões, vários tipos de violência, por causa do dinheiro, do poder, querer ganhar ali os milhões. E aí a gente vê até que ponto vai a condição humana. Quando você está muito zangado, quando você está muito chateado, parece que a nossa razão, ela obscurece. E a gente quer agir só pela emoção. Uma vez, um outro amigo meu dizia: Frei, falando sobre a questão do armamento, do risco, né? Ele dizia: um dia eu passei por uma situação no trânsito, bateram no meu carro, e eu saí para tentar resolver a coisa com a outra pessoa, e a outra pessoa eu pensei que a pessoa iria ser estúpida, iria brigar comigo, e aí a gente iria fazer aquela confusão, e a única coisa que eu pensava era na arma que eu tinha. De pegar aquela arma e resolver tudo do meu jeito, na minha impaciência, na minha raiva. Será que é diferente com a gente? Às vezes não. Quando a gente está com raiva, a gente se brutaliza. Quando a gente está com sono, por exemplo, a gente fica com um mau humor terrível. Quando a gente está com fome, a gente fica com um mau humor terrível. E a gente parece que já não age mais pela razão. Se nessas coisas nós agimos assim, imagina em situações extremas. Nós somos sim capazes de cometer coisas terríveis. Depende das circunstâncias. Às vezes a gente escuta falar de escândalos. Você viu a vez que aquele ministro do sagrado caiu? Mas você viu as vezes que ele resistiu, que ele tentou, que ele buscou ser fiel? Mas não. Nós gostamos de buscar a poeira da vida do outro, né? Gostamos de julgar, de condenar. E Jesus diz: com a mesma medida que nós medimos, seremos medidos. Essa parábola fala não somente do que vai acontecer no fim dos tempos. Um lugar bom para os bons e um lugar ruim para os maus. Não. Fala também de hoje, como eu trato os Lázaros que eu encontro na minha vida.
nas calçadas, nos sinais, mas às vezes também do outro lado da mesa, no quarto vizinho, na casa vizinha, no ambiente de trabalho. Nós encontramos muitos Lázaros na vida e que a gente muitas vezes não tem misericórdia, a gente não tem caridade. A gente simplesmente exclui, bloqueia, restringe. E hoje o Evangelho está chamando a nossa atenção para dizer: o amor que eu pratico aqui vai ter consequência lá. Que a gente possa aprender a graça da caridade sincera, genuína, a caridade cristã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.